Oi, eu sou a Júlia Signer e a nossa reflexão de hoje são sobre as nossas escolhas mentais. Então, primeiro vamos refletir um pouquinho sobre como o nosso pensamento influencia a nossa sensação, a nossa emoção e a nossa percepção do que está acontecendo. Tá? Então vamos pensar em alguma situação onde você tenha se sentido muito mal por ter acreditado em uma coisa que era mentira, e depois, quando a ilusão se desfez, você começou a se sentir muito bem. E a única diferença que aconteceu foi o seu pensamento. Então, numa situação você estava acreditando numa coisa, o seu corpo reagiu daquela forma. Na outra situação você estava acreditando em outra coisa e seu corpo reagiu daquela forma. Então, é muito importante a gente ter muita consciência de que o nosso corpo reage à nossa percepção de realidade, tá? Então, se você está achando essa situação positiva, seu corpo vai reagir desse jeito. Se você acha a situação negativa, seu corpo vai produzir tristezas, raivas. Isso independe da situação que você está vivendo. Pô, mas como que uma situação ruim pode ser uma situação boa? Tá, então vamos supor, você pegou uma gripe, né? Daí você pode lidar mal com a gripe, então falar, putz, que saco que eu peguei essa gripe, que coisa mais pentelha que eu tô gripada, né? E você pode com isso fazer com que a gripe fique pior ainda. Ou você pode pensar, nossa, peguei uma gripe, né? O que será que eu tô precisando aprender com isso? Será que eu preciso mais de descanso? Será que eu preciso mais de compreender alguma situação da minha vida que está me impedindo, que está me tapando a visão? Né? Então, quando você traz essa postura de aprendizado em relação à vida, você sempre vai ter uma evolução frente aos seus próprios pensamentos. Porque a gente tem duas opções. Ou a gente vai ir pela evolução, ou a gente vai ir pela justiça. Tá? A gente gosta muito de clamar por justiça. O que é justo, o que é certo, o que é correto, sob o meu ponto de vista, sempre. Toda vez que a gente clama justiça a partir do nosso próprio ponto de vista. Que nem sempre é o que é mais certo. Mais certo no sentido mais amplo. Porque se for pensar, o que acontece é o mais certo para a evolução. No nosso julgamento e na nossa crítica, a gente tem uma ideia de compreensão de realidade muito limitada às experiências que a gente tem. Por isso que eu digo que é mais certo na evolução. Por exemplo, vamos pensar numa criança, né? Então a criança só quer comer batata frita. Vamos supor uma criança que gosta de batata frita e não gosta de mais nada. E essa criança, ela vai achar muito certo ela comer batata frita. E ela vai ficar indignadíssima se ela tiver que comer outras coisas além de batata frita, né? Só que é óbvio que uma criança não pode comer só batata frita, porque isso vai ser muito prejudicial para ela. Então, os pais dela vão dar para ela um conjunto de alimentos. Podem dar ou não batata frita, mas vão dar um conjunto de alimentos para essa criança. Não vão dar só um alimento específico, a batata frita. Então o que acontece? Isso é um exemplo de quando a gente não compreende o que acontece na vida e se revolta. É como se nós fôssemos crianças querendo só batata frita, sendo que a vida está nos mostrando que a gente tem que absorver os outros elementos para a nossa evolução. Então, quando a gente fica com o pensamento clamando muito por justiça, clamando muito por uma direção específica, e aquela direção só nos produz raiva, tristeza, angústia, mágoa, decepção, irritação, com certeza tem alguma coisa que a gente está fazendo de muito errado nos nossos pensamentos. E daí vem a pergunta, o que eu posso aprender com isso? Se você compreende o que você pode aprender com a situação que está acontecendo, você não vai ficar magoada, irritadiça, raivosa, com certeza não. Você vai entender o que tem para você aprender. E às vezes o que tem para aprender não está exatamente vinculada à situação. Às vezes o que tem para você aprender está vinculado a outra coisa. Então, por exemplo, você sai num dia e todo mundo te fecha no trânsito, né? Por que eu tenho para aprender nessa situação?
talvez você tenha que aprender a dar passagem. Mas não dar passagem só para os carros no trânsito, mas dar passagem para o seu amigo, namorado, namorada poder se expressar também. Dar passagem para a sua mãe e o seu pai poderem expressar a opinião deles. Dar passagem para quê? Para os seus sonhos também se realizarem. Entende? Às vezes uma fechada no trânsito não tem a ver com o trânsito. Então toda vez que você pensa, o que eu posso aprender com isso, você faz um salto mental profundo e você vai para a vibração da evolução. Agora toda vez que você vai e dá com a cara no muro e resolve começar a esbofetear o muro e brigar com o muro, e que seja um muro de ferro que você nunca vai conseguir transpor, você só vai gerar doença para você mesmo, né? Isso de você escolher o caminho dentro dos seus pensamentos determina se você se sente mal ou se você se sente bem, se você tem alegria ou se você tem tristeza. Tá? Eu não estou dizendo que no caminho da evolução não existam as emoções perturbadoras, mas com certeza absoluta elas só servem para estar ali até nos mostrar o que precisamos aprender. Aprendemos, elas somem. Tá? Então vamos refletir um pouco aí nessa semana. O que eu posso aprender com isso? Essa é a nossa pergunta. Muito obrigada por me escutar. Então lembrando você, terça-feira entre 8 e 8 e meia no Facebook, a gente tem uma aulinha de meditação. E toda quarta-feira nós temos aqui o nosso vídeo no YouTube. Muito obrigada.